Olá pessoal, estou aqui falando do friozinho de Curitiba e hoje eu quero trazer um convidado que já trouxe outro dia, mas por conta da instabilidade do Instagram não foi possível a participação dele. Vamos ver se o Instagram nos ajuda hoje, porque ele vai trazer um assunto que tem se falado muito, os bioinsumos, e o Brasil tem se destacado muito. E o meu convidado de hoje é o Daniel Araújo, associado da Organis, pela Orgânicos Pro, desculpe. Depois ele vai falar um pouco também dessa plataforma. E então a gente vai discorrer sobre esse assunto. Vou esperar mais um pouco, o pessoal vai chegando. O News, Cacau. Oi, Cacau. Para quem não conhece, o News é um jornal online que fala muito sobre os orgânicos, tem matérias muito interessantes. Sigam aqui também, né, no Instagram, ou então visite o nosso portal que tem um atalho para o jornal, ou entra direto lá, ou News. Vamos ver se o Daniel já está aqui. Olha aí. Alô? Salve, Daniel. Olha, parece que está acontecendo, né? Parece que está Tudo bem, meu caro? acontecendo, que a gente conseguiu, né, conectar. Olha aí, ó. É real, hein? Deixa eu acertar um pouco aqui minha câmera. Agora sim. Pelo jeito aí não tá tão friozinho que nem aqui, né, Daniel? Não, não, eu inclusive falar que você está muito elegante no frio, Kobe, aqui do lado de cá não está um frio suficiente para a gente colocar, né, todos os agasalhos, né? Eu ainda estou fechadinho aqui dentro de casa, então dá para ficar confortável só de camiseta mesmo. O frio disfarça bem a gente, né? Aqui em Curitiba o clima é que nem economia. A hora que você pensa que vai melhorar um pouquinho, dá uma piorada. E É vice-versa. sempre oscilando, isso aí. Daniel, vamos direto ao ponto. O que você tem para falar aí para a gente sobre os bioinsumos, tá? E o Brasil tem se despontado aí como uma liderança, sabe, nesse setor. E é claro, imagino que você vai falar também que às vezes muita gente confunde, tá? Pô, é bioinsumo, então vou usar para a agricultura orgânica. E não é Uhum. bem assim, né? Legal, bom, ótima introdução e comentário, Kobe. Primeiro agradecer o convite aí da Organis, né, para a gente conversar aqui sobre esse assunto aí que só cresce, né, na mídia, e também na agricultura orgânica e para além da agricultura orgânica, que é o nosso tema principal. E agradecer também a participação de todos os colegas aí da Organis, amigos, né, que acompanham. E, bom, indo direto ao assunto, como você falou, bom, o mercado de bioinsumos ele é muito relevante e aumenta essa relevância, né, conforme o tempo passa e as tecnologias vão se consolidando junto com os agricultores. Então, um dado importante que eu estava resgatando ainda essa semana, né, para uma outra conversa que eu tive, é que a gente tem 20 milhões de hectares hoje no Brasil que já utilizam bioinsumos, né? Utilizam aí controle biológico, utilizam biofertilizantes, utilizam aí semioquímicos, enfim, a gente tem várias categorias. E é importante entender esse conceito do que é um bioinsumo. Hoje a gente tem discussão, inclusive essa semana, né, discussão acontecendo em comissões aí do Congresso Nacional, né, para definir esse conceito e como vai se organizar esse mercado no Brasil. E a definição de bioinsumos é justamente isso, né? Dá para pensar em insumo e bio. Esses são os insumos que vêm de fontes vivas, né? De fontes naturais. Então, insumos que vêm de origem animal, de origem vegetal, pode ser inclusive organismos vivos, né? Como micro-organismos, preparados viróticos, feromônios, né? Enfim, tem uma categoria muito ampla de produtos que se enquadram como bioinsumos, mas tem um ponto bem particular que você já mencionou no seu comentário inicial, Kobe. Os bioinsumos não necessariamente são todos aprovados para a produção orgânica, porque a produção orgânica em si, ela tem que respeitar, além das normas de utilização dos agrotóxicos e de bioinsumos, tem que respeitar também o que está disposto nos regulamentos técnicos da produção orgânica, no caso da produção vegetal, a portaria número 52, que está em implementação aqui no Brasil. Então, assim, para iniciar a conversa, né, dá para dizer isso, né, os bioinsumos são grandes, são relevantes, só aumentam,
e envolve uma categoria muito ampla aí de produtos disponíveis aí para o produtor. E como é que faz para esse produtor saber se aquele insumo, bioinsumo, está aprovado para a agricultura orgânica? Bom, continuando um pouco do raciocínio que eu estava falando, né? Na produção orgânica, né, os bioinsumos têm tudo a ver, porque a produção orgânica ela busca justamente fortalecer, privilegiar e incrementar essas interações que existem entre os organismos vivos, né, no agroecossistema e a produção. Então, no momento que você utiliza para o controle de pragas, né, um controle biológico ali baseado em micro-organismos, por exemplo, ao invés de um produto químico externo, você está, sim, fortalecendo um dos princípios e diretrizes da produção orgânica que está definido dentro das normas, né, regulamentadas aqui no Brasil. Entretanto, é bom lembrar que todos os insumos na produção orgânica, sejam de origem natural, sejam bioinsumos ou não, eles têm que cumprir o que está disposto dentro da nossa portaria 52, mais precisamente nos anexos dessa portaria que vão listar quais são as substâncias autorizadas que podem ser utilizadas no sistema orgânico de produção. Então, no caso típico, né, de bioinsumos de controle biológico, por exemplo, você vai ter ali micro-organismos que serão aplicados para combater determinado inseto praga ou determinada doença na cultura-alvo. E esses micro-organismos eles são produzidos em meio de cultura, né? Uma solução nutritiva, geralmente, onde aquele micro-organismo ele se reproduz, aquela bactéria, né? Aquele fungo benéfico para a nossa cultura-alvo, ele vai se reproduzir. E esse meio de cultura, por exemplo, no caso da produção orgânica, ele não pode conter nenhum tipo de nutriente que seja derivado de transgênicos, derivado de organismos geneticamente modificados. Então, esse, por exemplo, é um ponto de partida que demonstra para a gente que nem todo bioinsumo automaticamente está apropriado, está aprovado para a produção orgânica só por ser um bioinsumo. Não, pelo contrário, né? Você continua tendo que observar todas as restrições, né, e orientações que estão consolidadas aí dentro do regulamento técnico de produção orgânica, de acordo com o escopo que você vai produzir. Eu estou dando um exemplo bem típico da produção vegetal orgânica, mas isso vale também para a produção animal orgânica, para o cultivo de cogumelos, né, para a piscicultura orgânica, para o processamento de produtos orgânicos e assim por diante. E a lista, ela é uma lista positiva, né? Você não vai procurar o que é proibido, mas o que é permitido para ser usado, né? Exato, exatamente. É uma lista positiva que menciona o que pode ser usado pelo produtor, que dá para ele ali na forma desses anexos que estão dentro das normativas, uma lista corrida de várias substâncias e insumos que são autorizados para uso na produção orgânica e ali nessa mesma lista você encontra restrições, como por exemplo essa de proibição de qualquer origem de meio de cultura transgênico, né, para a produção de micro-organismos. E esse é inclusive o nosso trabalho, né? Já adiantando um pouco o assunto da minha apresentação, né? A Orgânicos Pro, a minha empresa, ela trabalha justamente fornecendo essa informação para o público em geral, para os produtores, profissionais aí da cadeia produtiva dos orgânicos e consumidores em geral. Né? No nosso site ali, organicospro.com.br, você encontra logo de cara um campo de busca que você pode ali digitar um produto comercial que você conhece, digitar um princípio ativo que você tem interesse de usar na produção orgânica, e o nosso site dá como resposta a essa consulta justamente essa explicação. Esse produto está apropriado? Está aprovado para a produção orgânica? Não está? Se ele está, existe alguma restrição para o uso? Existem produtos comerciais disponíveis no mercado? Enfim, é uma solução tecnológica, né, uma plataforma aí que concentra muita informação sobre insumos para produção orgânica, e muitos desses insumos são justamente os bioinsumos, né, esses produtos aí que crescem muito no Brasil e que tem um mercado em expansão, que ultrapassa os limites da produção orgânica, mas que são fundamentais para a produção orgânica, né? Quando a gente fala de produção vegetal no Brasil, praticamente todos os produtores eles lançam mão de algum bioinsumo para o controle de pragas e doenças, ou como inoculante, como bioestimulante, para, né, fortalecer a saúde das plantas. Então, é um ferramental muito amplo e que dá muitas possibilidades, aumenta muito as possibilidades, os arranjos possíveis para o produtor de orgânicos no Brasil, dentro sempre do que diz o regulamento técnico de produção orgânica, como eu estava explicando. Agora você tocou num ponto aí interessante, fortalecer a saúde das plantas, que é ao contrário de você jogar, né, ali um produto que, né, alguns chamam de remédio, né?
porque, Certo. né? Porque a maneira que ela está ali inserida, o ambiente que ela está inserida, enfim, o modo que ela foi implantado ali é propício para a doença, né? E Certo. quando a gente fala disso aí, de um bioinsumo, ou enfim, de um manejo orgânico, a gente está falando de fortalecer a saúde das plantas. Sim, sim, exatamente. Você falou no conceito-chave da produção orgânica, né, que é muito bem articulado, por exemplo, né, por uma figura importantíssima, né, aqui no Brasil, que foi a Ana Primavera, né, que falava muito desse conceito do fortalecimento da saúde da planta através do manejo do agroecossistema, que é esse termo maravilhoso aí que congrega tanto a agricultura quanto o ecossistema. Então, você trabalhar em sociedade com a natureza, né, tendo o meio ambiente, os organismos da biodiversidade como aliados na produção orgânica. Então, nesse contexto, nessa maneira de se enxergar a produção de alimentos, né, que é a produção orgânica, né, a agroecologia talvez também, é justamente isso, você utilizar os insumos externos, né, fazer o aporte de fertilizantes ou a aplicação de substâncias autorizadas pelo regulamento na medida necessária. Então é muito diferente do agrotóxico, né, da produção convencional que a gente acompanha, que ele vem no pacote tecnológico pronto. Então você precisa artificializar o ecossistema para garantir que aquele seu cultivo sobreviva. E deveria ser o contrário, né? Você tem que buscar cultivos e formas de se produzir alimentos que sejam adequadas a cada clima, a cada região, a cada agroecossistema em particular. E os bioinsumos, eles dialogam muito com isso, porque em muitos casos, e a gente observa isso muito a campo, você vê os produtores fazendo intervenções, né, aplicando determinado micro-organismo, e aquele micro-organismo muitas vezes ele se pereniza no campo, ou seja, ele começa a se multiplicar sozinho, e a cada ano você consegue aplicar doses menores, né, desse bioinsumo, porque o próprio ecossistema ele dá conta de garantir maneiras ali de ampliar a população daqueles organismos benéficos, pode ser um inimigo natural, pode ser uma vespinha, pode ser uma joaninha, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, enfim. Esse caldo, né, essa biologia toda, essa rede de organismos aí que estão presentes dentro de uma propriedade orgânica, muitas vezes elas são a diferença entre o sucesso e o fracasso, né, de uma determinada cultura, de um cultivo, porque dado uma intempérie climática, uma mudança do tempo, um ataque de algum inseto praga, né, muitas vezes você não tem tempo de reação dentro da produção orgânica para aplicar um insumo para tratar daquela doença de maneira apropriada, e quem vai te salvar, quem vai te servir de recurso vai ser justamente esse conjunto, né, de organismos que já estão presentes ali, que estão vivendo ao lado das parcelas orgânicas, né, nos corredores ecológicos, enfim, nos refúgios naturais que você mesmo, dentro do desenho desse agroecossistema, pode estabelecer. Que legal. Tem uns comentários aqui, tá? Sobre a produção on-farm Ótimo. e uma pergunta aqui se ele, considerando o bioinsumo, né? Se ele tem que ser inoculado por um micro-organismo, tá? Então, essa parte técnica eu não entendo muito. E uma outra que é uma indicação de literatura sobre esse assunto, né? Talvez no teu portal você tenha indicações sobre isso, ou já é um bom começo para começar a navegar sobre esse assunto aí, não é? Claro, não, dois ótimos comentários, né? Primeiro, em relação à questão da produção on-farm, é muito discutida, né? Eu comecei, inclusive, a minha fala dizendo que durante essa semana a gente teve tramitação do projeto de lei que trata do assunto na Câmara dos Deputados, é o PL 658, até estou com uma colinha aqui para não esquecer o número, e ele está em tramitação, inclusive passou durante essa semana pela Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Câmara, Agricultura, Meio Ambiente e Sustentabilidade, para determinar como seria o marco legal para garantir a produção desses bioinsumos on-farm, que é o termo que a gente utiliza para os produtos que são produzidos na propriedade rural. Então, você tem dois caminhos para utilizar o bioinsumo. Você pode adquirir ele de empresas que estão registradas, devidamente registradas no Ministério da Agricultura, que produzem esses bioinsumos, né, fazem pesquisa e desenvolvimento. E aqui no Brasil a gente tem várias indústrias que fazem um trabalho excelente de ponta, né, trazendo bastante, muito insumo, muita alternativa tecnológica para o produtor. E, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade da produção on-farm, que é quando você, produtor rural, obtém esses micro-organismos, né, essa primeira
essa primeira sementinha, digamos assim, que você vai propagar dentro da sua propriedade através de métodos regulamentados pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Meio Ambiente e demais órgãos envolvidos. Então, o estado da discussão hoje, na Câmara, né, ainda não foi para o plenário, isso ainda está tramitando em caráter conclusivo, mas ainda faltam algumas etapas, é justamente esse cenário, que você pode produzir na propriedade, sem necessidade de um registro adicional, de um controle adicional, entretanto, é vedada, é proibida a comercialização. Você pode produzir para você, para o seu uso, respeitando regulamentos que ainda estão sendo definidos, mas que vão tratar ali de questões de segurança, de biossegurança principalmente, questões de saúde ocupacional das pessoas que trabalham naquele ambiente, né, que vão estar produzindo aquele bioinsumo. Então, vão ter uma série de requisitos que vão ser definidos para você fazer essa produção on-farm, mas tudo indica que a tramitação vai caminhar nesse sentido, de permitir que você produza sim, entretanto, que seja exclusivo para aquela propriedade rural, que não possa ser transportado, comercializado para terceiros. E óbvio, né, vai continuar existindo, como já existe hoje, a produção pelas indústrias, pelas empresas, né, que já são especialistas nisso, e nesse exemplo a gente tem, né, como exemplo no Brasil, a gente tem vários, e vários deles também já estão disponíveis no site da Orgânicos Pro para vocês consultarem, terem detalhes, né, material técnico a respeito dessas soluções tecnológicas aí para a produção orgânica. Legal. E ali, então, é um caminho para começar a ter uns atalhos de literatura sobre o assunto aí, né? Ah, pois é, não comentei, né? Sobre a literatura, aqui no Brasil a gente ainda não tem, digamos assim, nenhum referencial teórico na forma de um livro, assim, que eu possa recomendar, pelo menos não de cabeça, né? Mas a gente tem, eu posso dar uma recomendação, inclusive, do Programa Nacional de Bioinsumos, que a gente não falou deles ainda, mas a gente a gente tem no Brasil, desde 2019, o Programa Nacional de Bioinsumos, 2020, né, que começou propriamente, que é uma articulação, né, capitaneada aí pelo Ministério da Agricultura, que reúne várias ações para promoção, divulgação, desenvolvimento, né, e adoção dos bioinsumos por parte dos produtores rurais. Não só orgânicos, né, que é o nosso foco aqui, mas produtores rurais em geral, que buscam alternativas mais saudáveis, né, para o manejo da propriedade rural. Enfim, esse programa Bioinsumos, eles promovem, né, várias turmas para formação, para divulgação dessas tecnologias. Então, você tem cursos online hoje dentro do programa de bioinsumos, né? Se você quiser, pode acompanhar isso no site da Orgânicos Pro, você vai ter a divulgação desses cursos. Durante essa semana mesmo, eu tive uma conversa muito bacana com a Valéria, que trabalha na coordenação do programa Bioinsumos, né, a servidora ali do Ministério da Agricultura, e ela estava me atualizando que agora, essas semanas, estão sendo feitas inscrições para a segunda turma do curso de produção de bioinsumos. E o curso de produção de bioinsumos do próprio Ministério da Agricultura traz uma literatura é uma literatura extensa, profunda, que vai dar para você tanto o conceito de bioinsumos, né, o marco legal atual que a gente tem no Brasil, qual que é a forma correta de produzir esses bioinsumos, qual que é, inclusive, os utensílios, né, as ferramentas que você precisa para montar um laboratório dentro da sua propriedade e produzir isso de acordo com o que diz as melhores práticas para a produção de bioinsumos hoje no Brasil. Eu fiz esse curso já, agora estou na segunda turma, eu tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos aí da primeira turma, e realmente tem um conteúdo muito rico disponível para quem se interessar pelo assunto, né? Bastante material, cartilha, apostila, e ali dentro desse material você vai ter mais referências profundas acadêmicas, né, científicas, que é um prato cheio para quem se interessa pelo assunto, né? O que não falta é informação. E eu recomendo a informação sempre da fonte oficial, né? E óbvio, também no site da Orgânicos Pro a gente tem bastante conteúdo sobre o assunto. Que legal. E assim, a gente percebe que é um mercado que cresceu muito, é um segmento que cresceu muito, e ele é muito heterogêneo. Você vê empresas, startups, empresas relativamente pequenas, né? Empresas médias, inclusive os grandes estão chegando, sabe? E a agricultura convencional está usando muito isso, né? Seja um pó de rocha ou outros insumos, tá? Então, queria que você comentasse um pouco isso aí. Como que o convencional tá, essa paralela entre o orgânico e o convencional, parece que eles não vão se encontrar mais no infinito, acho que vão se encontrar antes, né?
Tomara que sim, né, Kobe? É isso que a gente torce para que cada vez mais a produção convencional se aproxime das diretrizes e dos princípios da produção orgânica. E isso tem que ser encarado de maneira positiva, pelo menos é assim que eu encaro, porque na medida em que você tem, num país como o Brasil, que é protagonista mundial na produção de alimentos, né, você tem a adoção progressiva de tecnologias mais saudáveis na produção convencional, como é o caso dos bioinsumos. Você tem, por um lado, produtores que deixam de aplicar tecnologias que são prejudiciais para a saúde humana e para o meio ambiente, como é o caso dos agrotóxicos, né? Eu sempre gosto de falar que é igual cigarro, não existem limites seguros para o consumo dessa substância. Então, assim, quando se fala de agrotóxicos, por mais que você use EPI, que você tome precauções, aquilo sempre vai ser uma ação prejudicial, de certa forma, para o meio ambiente. Então, se você tem uma grande propriedade que diminui ou mesmo elimina determinados agrotóxicos, porque conseguiu solucionar o problema de manejo através dos bioinsumos, você já tem um ganho para aquela propriedade, para o consumidor e para o meio rural como um todo. Porque você tem, inclusive, a possibilidade de ter espaços com menor risco de contaminação da produção orgânica, que é um problema seríssimo, né? Então, quanto menos veneno o meu vizinho convencional utilizar, melhor para mim, produtor orgânico, porque eu tenho que lançar mão de menos esforço, né, menos espaço, energia, recursos para me proteger dele, porque ele também está aderindo a tecnologias mais saudáveis, mais limpas. Então, hoje, quando a gente fala de bioinsumos, a gente fala majoritariamente de produtores convencionais que fazem agricultura, às vezes, dependendo de tecnologia transgênica, de insumos de síntese química, mas que já estão adotando essas alternativas de bioinsumo. Isso faz um impulso muito importante. E isso faz com que chame a atenção justamente dessas grandes empresas do agronegócio, que são muito famosas pelos produtos químicos, né, pelos agrotóxicos, mas que já enxergam o potencial dos bioinsumos, que inclusive entendem que a produção, do jeito que ela está hoje, né, do jeito que ela foi até hoje, ela não vai durar muito tempo, né? A sociedade pede por cada vez mais alimentos produzidos de maneira sustentável, saudável, que tragam benefícios não só para a saúde humana, mas também para o meio ambiente. Então, o agronegócio moderno, que olha para o futuro e que inclui essas grandes empresas que já percebem isso, né, que sentem a pressão do mercado consumidor, da sociedade, dos investidores, elas obrigatoriamente vão caminhar para isso aí, né, para adoção, para implementação, promoção e pesquisa de bioinsumos, de tecnologias mais saudáveis, e que vão servir também para a agricultura orgânica. Tem muitos produtos que são pensados mirando, sei lá, a grande produção, o grande agronegócio convencional, mas que acabam sendo possíveis, né, passíveis de utilização por parte do produtor orgânico também. Isso é muito legal, essa interação. Né? Tem que tentar trazer eles para o lado de cá, né, já que a gente não vai para lá de jeito nenhum. Não, e hoje eu estava participando de um encontro na Fundação Getúlio Vargas, que é o Converte-se, né? E ouvi uma frase muito interessante. Temos que conversar com o convencional, porque o orgânico de amanhã é o convencional de hoje, ou vice-versa. O convencional de hoje pode ser o orgânico de amanhã. Tá? Aqui tem uma pergunta, né, do Gabriel. Você acha que existe possibilidade dos fabricantes originais dos bioinsumos cobrarem royalties dos produtores que irão fazer a multiplicação dos micro-organismos? Isso é uma ótima pergunta, né? É uma possibilidade, né? Não podemos descartar essa possibilidade, porque o que o Gabriel traz nessa pergunta? Se eu tenho uma indústria que desenvolveu um micro-organismo, que pesquisou uma nova variedade, né? Enfim, que lançou no mercado esse micro-organismo, e alguém captura, multiplica aquele micro-organismo para uso próprio, ou para comercialização para terceiros, por exemplo, você tem propriedade intelectual em cima daquilo ali, você pode, isso independe de projeto de lei de bioinsumos, né? Isso é uma coisa que pode acontecer dentro do arcabouço legal mais amplo, diria eu, né? Essa possibilidade existe, por isso que é muito importante que esses pontos sejam considerados, eles estão sendo considerados dentro dos projetos de lei que tramitam hoje na Câmara dos Deputados. Porque hoje a gente tem uma grande variedade de estirpes, né, de micro-organismos que estão disponíveis para multiplicação e que são de uso comum, né? Não tem propriedade intelectual que vai restringir isso aí para vocês. Né? Você tem a Embrapa promovendo muita coisa, bastante pesquisa em cima disso aí.
e você percebe, por exemplo, que um dos micro-organismos mais utilizados, mais famosos, que é o Bacillus thuringiensis, né? Você tem vários fabricantes que fornecem esse produto e quase a esmagadora maioria deles trabalham justamente com uma dessas variedades, uma dessas estirpes aí de Bacillus thuringiensis, né, o famoso BT. Então isso não é um problema quando você está usando de uma propriedade intelectual comum, pública, né, disponível. Agora, se você se apropriar de uma tecnologia desenvolvida por terceiros, quiser multiplicar isso aí e comercializar, com certeza você vai ter problema. Agora, multiplicar para usar na sua própria fazenda, na sua propriedade rural, talvez tenha problema, talvez não. Eu não sei dizer agora, isso é uma coisa que está tramitando na justiça, mas eu acho que é uma possibilidade real que pode acontecer. Tramitando na Entendi. Câmara, desculpa. Né? Agora, quando a gente fala assim em bioinsumos, não só é heterogêneo em termos de tamanho das empresas, mas também a complexidade de se elaborar um produto desse, né? E você Uhum. pode ter uma produção on-farm mais simples, e imagino que tem insumos aí que exigem uma tecnologia, um laboratório, um conhecimento, né, muito mais complexo aí. Sim, sim, exatamente. Você tem N situações, né? A gente fala bastante de micro-organismo porque é o que a gente mais visualiza no mercado, que os produtores mais utilizam na produção orgânica e também na produção convencional. Mas você vai ter também inimigos naturais, né? Que vão ajudar você a controlar a população, a superpopulação de determinado inseto praga. São exemplos famosos também. Você tem a categoria de insumos que vão servir para o pós-colheita, né, extratos vegetais, enfim, produtos à base de plantas que vão servir para você trabalhar no pós-colheita com a proteção de frutos, de produtos da produção orgânica, que eles também são considerados bioinsumos. Eu já falei dos feromônios, né, que são semioquímicos, que fazem confusão sexual. Então a gente tem uma miríade enorme ali de possibilidades. Tudo isso é bioinsumo. E óbvio, tem coisa que você vai poder produzir na propriedade on-farm sem muita complicação, como já produz hoje, né? Um extrato vegetal, uma cauda, né, à base de insetos, de micro-organismos, né? Então, sempre você vai ter esse cenário, e esse é o grande desafio do mercado e o grande desafio também dos legisladores, que tem que pensar em todas essas possibilidades. Então, o que eu visualizo no futuro é que a gente vai ter, sim, um marco legal mais bem estabelecido no Brasil, que vai trazer regras de como se produz e comercializa bioinsumos, e essas regras vão servir, de um lado, para impulsionar o mercado, porque vai dar mais segurança jurídica para as pessoas que querem investir nisso aí, adotar essas tecnologias, inclusive trazer tecnologias de fora do Brasil para cá, que vai estar dentro desse marco legal, e, por outro lado, vai dar a possibilidade de você ter várias normas infralegais, né, normativas específicas para regulamentar cada tipo de bioinsumo, porque é um universo, né? Se você tem um pesquisador que trabalha com controle biológico e você tem outro que trabalha com, né, semioquímicos, outro com extratos vegetais, outro com medicamentos veterinários, né? Enfim, cada pesquisador desse, ele tem uma infinidade de assuntos para tratar dentro do seu escopo de pesquisa, mas tudo isso é bioinsumo igual. Então é muito importante que se avance com essa regulamentação e que existam normas para dar essa segurança para o produtor rural desenvolver suas próprias soluções on-farm e também para as indústrias poderem saber, né, como trabalhar nesse mercado, como lançar novas tecnologias e como trazer novos produtos, novas alternativas que já existem fora do Brasil e que aguardam regulamentação específica para estar disponível também para o produtor orgânico brasileiro. Olha aí, já estamos bem avançados, né? E imagina se a gente investisse em pesquisa só nessa área, o tanto que se investe em outras moléculas, sabe, ou 10, 20% disso, não sei, a gente já estaria muito mais na frente. E o que é mais difícil, hein, Daniel? Eu estou conversando aqui com o Daniel, ele conhece bem essas coisas, porque ele já trabalhou em certificadora, conhece bem as leis, é, já foi auditor, inclusive dá curso de auditoria. Mas voltando, o que é mais difícil? É desenvolver essas tecnologias ou é mudança de mentalidade? Hein? Olha, eu acho que tratando-se de bioinsumos, com certeza é mudança de mentalidade. E isso, ainda bem, a gente está vendo essa mudança acontecer no Brasil.
Eu lembro, né, na época da faculdade, antes e tal, anos atrás, que o controle biológico mesmo é um paradigma que muita gente não aceitava, né, que não entendia que aquilo ali poderia substituir um agrotóxico, né, você trabalhar com organismos vivos para controle de patógenos, de doenças. E hoje isso é um paradigma que já caiu, já mudou, né, melhor dizendo. Então a gente teve essa mudança do produtor, do mercado, da legislação, das autoridades, do governo, e reflete em políticas públicas. Hoje a gente tem uma política que fala de bioinsumos. A gente está tendo essa live aqui, a gente tem essa discussão, a gente tem a mídia de olho nesse mercado. Então isso já reflete uma mudança dos tempos, né? Um sinal de mudança dos tempos. Para ficar na nossa conversa sobre termos em alemão, do nosso Zeitgeist, né? Do momento da O agricultura espírito do brasileira. tempo. O espírito do tempo, exatamente. Então, você falou de pesquisa, né? A gente sabe que para você lançar uma molécula sintética no mercado, você gasta, sei lá, de 5 a 10 anos de pesquisa até você conseguir iniciar os trabalhos de desenvolvimento e lançar ela comercialmente, porque você tem que seguir uma série de protocolos, vários testes do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da deficiência agronômica, da segurança de aplicação dessa substância, dessa molécula sintética. E você lança essa molécula no mercado, né, esse agrotóxico, esse veneno, e ele vai ter uma vida útil de 5, 10, às vezes até poucos anos, porque logo a gente tem a resistência, né? Você tem a resistência natural que vai surgindo. Aquela praga que antes era controlada por aquele agrotóxico, agora não é mais controlada. Então, é uma coisa que não faz sentido se você parar para pensar. Pois é. A grandeza do investimento e do esforço que está colocado, a energia que é colocada para desenvolver essas moléculas, para ela durar tão pouco tempo no mercado, né, para ela ser viável por tão pouco tempo, e além disso tudo, durante esse tempo, causando prejuízo para a saúde do trabalhador rural, para o consumidor, para o meio ambiente. Então, é uma conta que para mim não fecha. Em contrapartida, se você trabalha com o desenvolvimento de bioinsumos, por exemplo, você tem o cenário inverso. Você tem aquele bioinsumo no meio ambiente competindo, né, no nicho ecológico, no mesmo nicho da praga. Então, se você tem ali um bacillus, né, se você tem ali um micro-organismo no solo, ele vai estar se desenvolvendo junto com o seu agroecossistema. Então, ele vai estar passando por intempérie climática, por competição específica, interespecífica, uma série de fenômenos ecológicos que vão ajudar ele a também criar resistência e se adaptar melhor naquele meio ambiente. Então, é muito interessante você pensar que, se por um lado o agrotóxico ele tem um prazo de validade curto, o controle biológico, né, os bioinsumos, eles têm um prazo muito maior, eles podem se perenizar dentro do agroecossistema, como eu disse no começo, até chegar num ponto que você não precisa nem mais aplicar. Você pode, inclusive, Excelente. trabalhar com aquela microfauna, digamos assim, com aquela biologia que você mesmo cultiva dentro do agroecossistema, e isso é muito interessante. Lógico, o que eu estou falando aqui é um conceito, não é regra, obviamente, né, a gente está falando de múltiplos cenários, mas, de todo modo, eu acho que faz muito mais sentido a sociedade, as indústrias, a pesquisa, tanto na academia quanto nas indústrias, né, no setor privado, olhar com mais carinho e com mais atenção para esse segmento, porque aqui sim a gente tem a fronteira positiva, né, investimentos que geram mais dividendos para os produtores, que geram resiliência para as propriedades rurais, e que, em última análise, não fazem mal para a saúde humana, né? E por isso que é muito importante a gente pensar com carinho nessas alternativas, não só para a agricultura orgânica, mas para a agricultura como um todo. Que legal. É assim, eu sempre trago aquela história do vizinho, sabe? Imagina você um agricultor familiar que quer empreender no orgânico. Certo. Sempre tem aquele vizinho, olha, se você não colocar um veneninho aí, a coisa não vai, sabe? Então eu vejo que ao invés de contaminar com isso, já estamos podendo contagiar com boas ideias. Olha, eu estou usando bioinsumo, acho que você deveria experimentar também, sabe? Em vez de partir já para o orgânico, porque muita gente, não, é orgânico, não quero, não vem com esse papo aí, porque não serve. Então, pode ser um passo, um trampolim, ou, né, uma passagem aí para o orgânico. Né? Não, exatamente, porque você tocou no ponto-chave, né, na passagem do convencional para o orgânico. Isso tem um nome, né, na pesquisa e no universo orgânico, que é a transição, né, período de conversão. É esse movimento que o produtor não orgânico, né, não certificado, faz rumo à agricultura orgânica. Isso passa por uma adoção progressiva de tecnologias permitidas para a produção orgânica. Então,
se você do dia para a noite resolver abandonar toda a produção convencional, os agrotóxicos, fungicidas, né, insumo químico, e partir para o orgânico do dia para a noite, isso vai trazer um risco muito grande, né? A chance de você ter uma quebra de safra acentuada é muito grande. Então, você tem que fazer uma adoção progressiva das tecnologias autorizadas, e um caminho que está sendo usado muito é justamente esse que você mencionou. Você substituir progressivamente agrotóxicos proibidos por alternativas de controle biológico, de inoculantes que vão melhorar a fertilidade do solo sem que você tenha que fazer um aporte muito grande de fertilizantes químicos, né? Então, a gente não falou dos inoculantes, né, mas são importantíssimos, né? Eles já são usados em larga escala, né, na soja convencional, em várias culturas, né? E eles são muito importantes porque justamente aumenta a possibilidade de você fixar nitrogênio, de você dar alimento para a planta, nutrir essa planta, sem o uso, né, sem o aporte desses insumos externos. Então, esse tipo de estratégia de adoção progressiva de tecnologias, de bioinsumos, ajuda muito, né? É um caminho que dá mais segurança para o produtor convencional partir para o rumo dos orgânicos. E é isso que a gente quer, né? A gente quer convencer, eu adorei a tua expressão, Kobe, você, como sempre, trazendo ótimas expressões, contagiar. Ao contrário de contaminar, a gente quer contagiar, mas é contagiar com esses micro-organismos do bem, né? Esses bioinsumos que só tem um lado positivo, né? Por onde você olha, você só vê benefícios aí para o produtor. Olha, que legal. Então, a nossa meia horinha de conversa, a gente sempre passa, porque o assunto vai tomando corpo, vai ficando bom. E então, Daniel, eu queria agradecer você ter aceitado esse convite aí, Eu que tá? agradeço. E o Facebook está nos ajudando hoje, ou melhor, não está nos atrapalhando hoje, né? Sabe? Da última vez não sei todo mundo quem sabe, mas da outra vez a gente ficou uma meia hora, né, tentando conectar e não deu, né? Foi uma pane do tipo que aconteceu essa semana, né? Não acessava Sim. de jeito nenhum, né? Bom que a gente conseguiu. É, já aconteceu duas vezes isso, né? A semana passada estava com o Rafael falando sobre CSA e não conseguimos terminar e caiu e não foi possível salvar, porque isso é uma coisa que eu quero falar aqui, ó. Todas as nossas lives, depois elas são salvas em nosso Uhum. canal no YouTube. E quem não conhece o nosso portal, organis.org.br, tem bastante informação, tem e-book, pesquisas. Falar em pesquisa, em novembro a gente vai trazer os resultados da nova pesquisa e com certeza são resultados muito positivos. O orgânico, ele cresce no consumo, cresce na mente das pessoas, não só do consumidor, mas do produtor, do distribuidor, do lojista, do acadêmico, do jornalista. Então, todo dia tem matéria sobre, tá? E com isso vem toda essa necessidade dos bioinsumos. Então, é um radar que está cada vez se alargando, sabe? Quando o agricultor compra um bioinsumo, ele já cria um radar para o orgânico, para o sustentável. E é um conjunto de coisas que andam juntas aí, né? E, Daniel, eu queria que você, né, ficasse bem à vontade para fazer, né, seus últimos comentários, mas no final eu sempre faço uma pergunta, tá? O que é um produto orgânico? Então, fique à vontade de fazer seus comentários e depois você responda aí para a gente o que é um produto orgânico. Legal, legal. Bom, os comentários acho que você já disse muito, né? Esse é um assunto bem amplo. A gente hoje deu só uma, né? Tratamos um pouco da ponta do iceberg, talvez. E é um assunto muito legal, super amplo. Bioinsumos é um tema que a gente na Orgânicos Pro trata de forma cotidiana. A gente está sempre em contato com as indústrias, com os produtores, né? Divulgando, fazendo a promoção desses produtos apropriados para a produção orgânica. Então, eu quero reforçar o convite que eu já fiz para todo mundo que nos acompanha, que vai assistir depois esse material, para acessar nosso site, né, organicospro.com.br, usar nossa busca de insumos, explorar aquele conteúdo, falar com a gente, entrar em contato pelas redes sociais, pelo e-mail, pelo WhatsApp. A gente está aberto para conversar sobre agricultura orgânica de modo geral. Como o Kobe colocou, a gente também promove bastante curso e treinamento sobre produção orgânica, né? A gente tem muita experiência acumulada em auditoria e certificação, então a gente volta e meia organiza cursos para tratar desses assuntos, para quem tem interesse em compreender melhor o mercado, enfim, a se profissionalizar como auditor, como consultor para a produção orgânica.
a gente também produz, né, esses conteúdos aí, e eu convido a todos para acompanhar as redes sociais, no site, e falar sempre com a gente. A gente adora conversar sobre esses temas. E, bom, sobre a pergunta, né, o que que é orgânico, né, cara? Essa é uma pergunta, né? Não vou falar a definição legal, vou falar o que que eu penso, né? O orgânico, para mim, é uma forma de você se relacionar com o seu alimento de uma maneira que faz bem para você e faz bem também para o seu planeta. Então, acho que assim, é um novo estilo de se conectar com a alimentação. Novo não, né? É um estilo ali melhor para você se conectar com a alimentação, com a produção de alimentos e incentivar uma cadeia do bem, que é o que a gente estava comentando aqui. Legal, maravilha, Daniel. Muito obrigado aí e espero que dê certo hoje para salvar. A gente salva isso lá no YouTube. O que está sendo visto vertical depois vai se transformar em horizontal, vai ter uma aberturinha. E aqui na no nosso perfil também fica salvo por um tempo. E volta e meia também me fazem essa pergunta e eu sempre me vem à cabeça, né? Saudade de quando eu sabia menos. A resposta era mais Saudade fácil. dos alimentos, né? Dá trabalho, né? Fazer as coisas. Não, quanto mais a gente conhece, é bem socrático. A gente vê que não sabe, tem tanta coisa, está sempre em construção. Isso que é legal, é muito dinâmico. E sempre surge uma novidade. Olha só, isso é orgânico, não sabia disso. Legal. Então, eu quero agradecer também a presença de todos aí e assim, quero agradecer também os nossos associados da Orgânicos, o Daniel é um deles, que nos apoiam para promover o Orgânicos em Movimento. Então, Eu Daniel, quero um fazer grande uma pausa, abraço. então. Eu Oi? quero fazer uma pausa para mostrar aqui o nosso diploma que chegou ó, essa semana, Opa, nosso mostra aí. reconhecimento público. Está aqui, Olha ó, só, todos os associados da parabéns. Organis aqui que contribuem com esse movimento. Ó, recebi com a assinatura do Kobe, ó, deve valer um dinheiro isso aqui, hein? Então, ó, Opa, guarda, hein? com muito orgulho a gente participa, com muito orgulho a gente participa, incentiva e divulga sempre o trabalho do organismo também, que é fundamental. No Brasil a gente tem uma carência muito grande de estatísticas, de informação sobre o setor de orgânicos, né? E a Organis cumpre um papel importantíssimo, né? Vai ter a divulgação da nova pesquisa aí dos consumidores de orgânicos, né? Do consumo de orgânicos no Brasil, que você já falou, né, Kobe? Então, assim, né, a gente fica muito feliz de participar, né? Contem com a gente para o que precisar e um abraço aí para todos os associados aí também, colegas aí de associação. Muito obrigado, então. Valeu, gente. Um abraço para todos aí. Até a próxima, então. Tchau, tchau, gente. Boa noite.